Olá, vou iniciar hoje um curso de HTML, CSS e JavaScript, bem direto, bem sem firulas, para quem quer aprender a fazer alguma coisa rapidamente. Então, hoje eu vou começar com HTML. Não vou fazer explicações sobre história de HTML, história de CSS e coisas assim. Essas coisas eu acho que você pode encontrar na internet facilmente, né? Não é necessário eu ficar explicando o que é cada coisa. Eu vou ensinar bem na prática e bem direto ao ponto para você ter o resultado logo nas primeiras aulas. Então, vamos lá. O HTML, quando a gente fala em fazer um HTML, é basicamente um arquivo com uma extensão .html. Aqui no Windows, quando a gente cria um arquivo, eu vou criar aqui, por exemplo, um novo arquivo de texto, né? Criei aqui. Por padrão, né, o Windows ele não mostra essa extensão .txt. Então, o que a gente precisa fazer para essa extensão aparecer, para a gente conseguir trocar para HTML, por exemplo? Eu preciso vir aqui em Exibir, se você está usando o Windows 10, tu vem aqui em Exibir. Aqui no finalzinho, em Mostrar e Ocultar, pode ver que tem aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Ó, se eu desabilitar, some aqui a minha opção de visualizar a extensão. Se eu habilitar, aparece o TXT. Então, a gente tem que ter essa opção aqui habilitada. Aí tu, só clicar em exibir e vir aqui em extensões de nomes de arquivos e habilitar. Daí vai aparecer a extensão do teu arquivo. Ou seja, eu criei aqui, o meu TXT, ele até abriu aqui. Mas aí agora o que vamos fazer? Quando a gente fala em criar um arquivo HTML, a gente está falando simplesmente de criar um arquivo de texto, né? Como se fosse um TXT, só que ele tem a extensão .html. Então, basicamente, um arquivo de HTML, uma página HTML, seja lá como você escutar falar, basicamente é um arquivo de texto, só que tu muda a extensão para HTML. Então, eu vou só trocar o nome aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui index, só para ficar fácil de encontrar. E esse daqui é um nome padrão também, né, de arquivos básicos. Então, tu vai ver muito o index, porque o navegador vai procurar lá no teu servidor. Aí é outra coisa que eu vou mostrar mais para frente. Mas vou colocar index, tu pode colocar o nome que tu quiser, desde que não tenha espaço e nem caractere especial, para não dificultar aqui na hora de abrir, porque senão ele pode dar alguns problemas, se tiver acentuação, espaço, caractere especial. Então é melhor deixar tudo em minúsculo e sem acentuação. Então, se tu for escrever aqui, deixa eu ver, você, né? Você com escrito certo é assim. Se eu fosse colocar aqui no HTML, ele coloca sem o acento, né? Para não dar nenhum problema. Então, o meu, no caso, eu vou deixar aula 1, eu vou enumerando as aulas. Então, essa daqui vai ser o da aula 1. Nessa aula, eu simplesmente vou ensinar isso, né? Como você criar o arquivo HTML. É nada mais, nada menos de tu criar um TXT ali e mudar a extensão. Então, tu criou o TXT e depois muda a extensão. Ele vai dar esse aviso aqui de mudança de extensão e pronto. A partir do momento que você mudou a extensão, o Windows ele já vai identificar que é um outro tipo de arquivo e ele vai dar a opção de você abrir com algum navegador. Se você estiver usando o Internet Explorer, né, o Edge, no caso, ele vai dar a opção de abrir com Edge. Se você usa o Firefox, ele vai dar aqui a opção de abrir com Firefox. Eu uso o Google Chrome como padrão, então ele já vai abrir os arquivos .html, ele sempre vai abrir em algum navegador padrão, né? Seu navegador padrão, ele vai identificar e vai já vincular esse arquivo HTML para abrir no navegador. Aí, se eu der 2 cliques aqui, ó, dei 2 cliques no meu HTML e já abriu aqui no navegador. Porém, tem em branco, né? Não tem nada.
Na próxima aula eu vou ensinar o básico, o primeiro passo, né? O primeiro código base que não importa o HTML que for, ele vai ter que ter esse código base.